Olá, bom dia. Vai ser lançado amanhã aqui em São Luís o curta-metragem Depois da Luta. É um filme que conta a trajetória de vida do escritor José Los. E quem está aqui comigo para conversar sobre esse trabalho todo que a gente começa a conhecer a partir de amanhã é a Maria Tereza, que é diretora do filme e é também nossa colega de trabalho. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda para o nosso café. Muito bom entrevistar nossa colega de trabalho. Sim. Que está fazendo uma coisa diferente, porque a gente te conhece aqui no dia a dia, uma colega de trabalho, mas agora eu estou falando com a diretora de um filme. É a primeira experiência, vamos dizer, como diretora de cinema? É sim, Elda. É a primeira vez que eu dirijo, eu sou formada em cinema, mas trabalhei muito tempo na equipe, digamos, técnica, que é assistente de câmera, na equipe de fotografia de cinema. Aí depois resolveu dar um passo além, se aventurar um pouquinho mais. Sim, com certeza. E essa experiência? Foi fantástica. Na verdade, ela surgiu do convite da Bruna Castelo Branco, que é pesquisadora e faz o argumento do filme, porque a Bruna é editora do Caderno de Cultura do Jornal de São Luís. Isso. E ela teve colaboração do José Lozeiro durante alguns anos. Então, ela já conhecia o Lozeiro, achava impressionante a trajetória dele e ela tinha desejo de fazer a biografia de Lozeiro, mas sabia que era muito complexo, que até hoje a gente se surpreende. Como tem obras de Lozeiro que são desconhecidas e que... Já falar sobre isso, como é interessante impressionante. Essa trajetória dele, né? No filme vocês chegam a contar pelo menos metade dessa multiplicidade, vamos dizer assim, do Zé Lozeiro? A gente tinha um limite de 15 minutos para fazer o filme, então não coube nem metade da carreira dele de cinema. Quem dirá essa carreira toda de jornalismo, de livros publicados, dos Porque ele era prêmios. jornalista, ele era escritor mesmo, era roteirista, né? Sim. O que mais? Hoje, de certa forma, a gente pode dizer que sim, porque hoje, dia 18 de maio, é comemorado o Dia de Combate à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. E esse dia, ele veio muito em consequência à denúncia que o José Lozeiro fez através de livro, porque ele não estava mais no jornalismo. Após a ditadura, ele vai começar a escrever independente, com mais autonomia, publicando livros. Então, ele denuncia um crime de Araceli Crespo, que foi uma garota que foi morta lá no Espírito Santo. Esse crime segue impune. Ele virou um símbolo mesmo dessa luta, né? Dessa luta. Então, dessa forma, a gente pode ver que ele fez um ativismo, sim, que chama Araceli Meu Amor, o nome do livro. Araceli Meu Amor, lembro. Esse livro não virou filme, apesar dele ter tido esse desejo de que virasse para que repercutisse mais. O que vocês pegam, quer dizer, qual a parte da vida dele, cinema, tá? Mas o que vocês pegaram de gancho para mostrar um pouco do trabalho dele? O que foi o monte principal desse trabalho todo? Como já existem outros 2 filmes sobre a obra do Lozeiro, tem um filme feito aqui em São Luís que conta a parte dele literária, que vincula ele à Academia Maranhense de Letras. E tem um outro que circula, que é outro viés da carreira dele cinematográfica. Nós optamos para que ele falasse, como era um filme, falasse sobre cinema, reverenciar ele enquanto roteirista, porque muitos roteiristas as pessoas não sabem quem são. E dá cara àquele autor de roteiros muito célebres, que é o caso de Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Pichote, A Lei do Mais Fraco, O Homem da Capa Preta. E a gente teve uma receptividade muito grande dos cineastas que dirigiram esses filmes, porque alguns estão vivos, outros infelizmente partiram antes desse filme, desse projeto nosso, que é o caso do Hector Babenco, que dirigiu o Pichote e o Lúcio Flávio. Então a gente optou pelos que nos responderam, que foram alguns dos cineastas que a gente conseguiu localizar, e foram muito gentis, muito generosos com a gente. Quer dizer, então foi uma primeira vez, assim, vamos dizer, vitoriosa, a gente pode dizer. Sim. Mas o próprio José Lozeiro também não conseguiu acompanhar o resultado desse trabalho, né? Porque ele faleceu no final do ano passado. Mas vocês ainda conseguiram entrevistá-lo, ele ainda participa de alguma forma desse trabalho, né? Qual foi a receptividade dele, Maria Tereza? Ele é o protagonista do filme, né? Então a gente falou assim, bom, vamos pedir que o José Lozeiro conte a história dele. E ele foi muito receptivo, ele nos recebeu na casa dele, que ele morava no bairro Riachuelo, no Rio de Janeiro. A gente conseguiu fazer um encontro dele com um dos roteiristas colaboradores dele, que foi o Jorge Duran.
na Cinemateca do Mano, no Museu de Arte Moderna do Rio. Então ele se sentiu, de certa forma, homenageado em vida. Foi extremamente generoso, muito gentil, muito disponível, porque ele com 84 anos, com saúde muito debilitada, isso. Ele foi muito disponível, respondeu todas as perguntas, realmente se sentiu feliz com o projeto. É uma pena que realmente ele não pôde ver, porque foi a época que a gente estava finalizando o filme. E ele não estava internado nem nada. Ele vai estar participando desse lançamento todo, dessa festa que vai ser o lançamento dessa obra dele. Quanto tempo vocês fizeram esse trabalho todo? Entre o estudo, entre a programação, entre a busca da Bruna, da pesquisa da Bruna, quanto tempo levou para? A Bruna levou muitos anos coletando esses materiais. Quando surge o edital do governo do estado para fazer os filmes, que foi o segundo edital do Audiovisual do Maranhão, a Bruna decidiu, não, vou fazer um filme ao invés de escrever um livro. Então isso se deu em 2015. O primeiro projeto era o livro. Era o livro da biografia do José Lozeiro. Então, quando foi em 2015, a gente senta e elabora o projeto. E as pessoas acham que é muito simples, um curta, que é um documentário, não sabe a trabalheira que dá, e estamos finalizando. Olha, se uma reportagem dá uma trabalheira, quando a gente se propõe fazer uma reportagem especial, dá uma trabalheira danada. Imagina um filme, um curta de 15 minutos. 15 minutos é muito tempo. Mas parece que passa muito rápido. A gente tinha muito material do José Lozeiro, 3h30 de material captado. E a gente sente também uma aflição de tentar condensar a obra dele em 15 minutos. Eu imagino. Quando você tem muita coisa, você não quer deixar nada de fora. Tudo é muito importante, tudo é muito bom. Mas você tem uma limitação de tempo de 15 minutos. Eu faço o quê? Eu escolho o quê? A escolha de Sofia, mais ou menos. Exatamente. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre o curta José Lozeiro Depois da Luta. O nome todo é esse, né? Não é nem Depois da Luta, nem José Lozeiro. José Lozeiro Depois da Luta. Por que Depois da Luta? É uma pergunta que eu também me fiz. O título é da Bruna. Na verdade, Depois da Luta é o primeiro livro do José Lozeiro. Ah, bom, tá. Que ele lançou. Explicado. Pensei que era depois que ele já tinha lutado tudo, já estava cansado, já estava debilitado, estava lá quietinho. Não, é o contrário, é o começo. Tem também essa leitura. Pode ter essa leitura. Pode ter essa leitura, né? Mas a gente estava falando no caso de ter muito material, ter que escolher pouca coisa, pouca dentro do que a gente tem, porque eu também passo por isso quando eu faço uma reportagem, tem tanta coisa, mas eu não posso botar tudo numa matéria só. Mas eu só tenho uma matéria para botar. E aí, esse processo, de todo esse processo de fazer um curta, de planejar, de executar e depois de viabilizar a finalização, qual é a parte mais complicada? Mas não diria complicada, mas difícil. Nesse caso foi justamente ver todo o material e escolher e passar para essa escolha de Sofia, como você falou. Essa finalização, a gente demorou mais tempo editando, selecionando as falas. Depois do falecimento do José Lozeiro, a Edinalva Tavares, que é amiga, ex-companheira dele, nos informou que ela havia descoberto alguns dos roteiros dele inéditos, impressos, né, de quando ele datilografava. Então a gente teve que aguardar esse material chegar, a gente capturar esse material, inserir, que deu uma nova vida também para o filme, foi fantástico. Imagina, isso foi inusitado, você não estavam esperando isso, né? Exatamente. Nesse trabalho todo, o que mais te chamou a atenção na trajetória desse nosso ilustre maranhense? Eu fui aluna do José Lozeiro de uma oficina de 3 dias, em 2001 mais ou menos, quando eu tinha decidido que eu iria fazer cinema. E eu não fazia ideia de quem era o José Lozeiro, da imensidão que era. Então esse trabalho, a Bruna que foi conduzindo essa pesquisa, foi fantástico. Você vê assim, filmes muito ricos, que é o caso de... ele fez filmes com Jesse Valadão, ele fez Amores da Pantera, ele fez filme com Bruno Barreto, Amor Bandido. Ele tem uma
uma amplitude muito grande para além desses filmes que eu falei. O Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, foi um sucesso de bilheteria. Talvez um dos mais conhecidos. Esse Muito, Pichote mais de 6 são os milhões mais, de espectadores na época de lançamento, é muita coisa. Se a gente pensa num cinema que não tinha salas de cinema, tantas como tem hoje em dia de exibição. Então são marcos do cinema brasileiro que a gente precisa conhecer e rever. O Homem da Capa Preta, Pichote, que são temas muito atuais. Isso. Pois é, isso eu quero dizer, esses temas que ele abordou lá no começo, vamos dizer, lá no começo da carreira, continuam tanto atuais que se você botar hoje, dá a impressão que está retratando a nossa realidade de hoje. Essa visão, essa sensibilidade, vamos dizer, para captar esses assuntos, é um outro lado que chama muita atenção nele, né? Porque a gente, por exemplo, eu conheço mais o lado jornalístico dele, talvez é porque cada um conhece mais dentro da sua área, você já conhece mais a parte de roteiro, de cinema, mas assim, quando eu penso nele, eu penso mais no jornalista e no escritor, eu não levo muito para o cinema, mas assim, essa visão mais múltipla de tudo também, eu acho que é um detalhe super interessante, né? Ele era uma pessoa que nasceu na periferia de São Luís, no bairro da Camboa, quando a Camboa realmente era um bairro muito simplório, digamos assim, e que era filho de pescador. Então ele era uma pessoa que não tinha educação, que ele pudesse ter livros na casa dele, por exemplo. Então tem um detalhe muito importante na trajetória dele, que ele foi aluno do Colégio São Luís, do famoso Colégio São Luís, onde estudaram, por exemplo, Ferreira Goulart. Ele tinha alguns amigos em comum. Então, a gente vê, quando a gente une uma obra a outra, por exemplo, de Ferreira Goulart com Poema Sujo, a gente vê que tinham amigos em comum. Isso acho que foi uma das coisas que muito chamou a atenção da gente. E aí, o que acontece? Ele tinha a Bíblia apenas para ler para o pai em casa. Então, você vê um esforço de um menino que foi aluno de Maria Freitas, que foi uma criança que aos domingos, ao invés de ir para a praia, ia para a casa da professora com nomezinhos no papel, para procurar no dicionário dela o que significava aquela palavra. Então foi um amor desde cedo e ele foi muito incentivado pela professora dele, que aí tiveram outras pessoas que influenciaram ele, que puderam conduzir até chegar, por exemplo, à redação do jornal. Ele trabalhou no Combate, em outros jornais maranhenses. Foi a primeira profissão dele, foi jornalista, vamos dizer. Quer dizer, trabalhar no jornal, ele ainda não era jornalista. Ele começou trabalhando no jornal, né? Isso. Então foi o primeiro ponto. É o primeiro passo. O primeiro passo. A partir daí que ele começou. Aí a saída dele aqui do Maranhão, ele saiu também muito cedo daqui, né? Em torno dos 18 anos, como ele era jornalista de oposição, ele escrevia para o Combate. Era a época do governo de Vitorino Freire e tiveram outros jornalistas que foram perseguidos, mortos inclusive. Então ele percebe, ele falou, não posso ficar aqui, aí ele vai para o Rio de Janeiro. Ele passa muito tempo nas redações de jornais importantes do Rio de Janeiro e São Paulo. Aí depois ele se realmente fixa no Rio, que é quando ele começa a trajetória de cinema. Ok. Agora falando de Maria Tereza, o primeiro já veio, né? Já temos o José Lozeiro, Depois da Luta. E agora, Depois da Luta vem o que para vocês? Depois da Luta. Depois da Luta vem o quê? A Bruna tá no meio do mestrado, a gente ainda não tem nenhum projeto concreto juntas. Eu ainda estou pesquisando ainda o que vai vir depois da luta, qual é o processo. Como eu tive esse novo desafio aqui na TV Assembleia, na comunicação da Assembleia, que é o programa Hora Cultural, justamente com a Márcia Carvalho, que é o que eu tenho me dedicado. Eu nem falei, mas ela também é apresentadora de um programa no nosso rádio online. Vamos aproveitar para divulgar logo o programa, vai. Isso, a gente tem um programa chamado Hora Cultural, que é na rádio online da Assembleia, que é esse programa que eu divido a bancada com a Márcia Carvalho, que ele trata de toda a cultura maranhense, para não ficar só naquele aspecto que fica muito marcado do que é cultura. A gente tenta trazer um leque bem amplo. As pessoas podem acompanhar no Facebook e no site da rádio online. Quer dizer, então esse é um novo projeto que você está começando agora, a gente começou agora, né, com essa nova grade, mas isso não significa que a cineasta vai parar, não, né? Não, de forma alguma. O que te dá mais prazer? Cinema, isso é difícil. Literatura? Eu sei que quando a gente começa a fazer, a gente quer assim, tipo, abarcar o mundo, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas assim, se dissesse, isso aqui me dá mais prazer de fazer. Eu não te digo que dá mais retorno, mas que te dá prazer de fazer. O
que é? Eu acho que eu não escolhi à toa o cinema. O cinema, ele congrega várias artes. É uma coisa impressionante, que o cinema vai trazer o teatro, vai trazer a literatura, vai trazer a arquitetura, vai trazer a pintura, a fotografia. Então eu adoro, claro. Fotografia também, né? É meu campo de pesquisa acadêmica. Eu recentemente concluí meu mestrado em Cultura e Sociedade. Eu fiz uma pesquisa acerca da produção contemporânea de fotografia maranhense. E faço uma pesquisa também acerca das mulheres fotógrafas, que é Nós temos uma muitas? pesquisa. Temos. Eu tenho dado esse curso que se chama Mulheres na Fotografia Breve Percurso, que eu recebi alguns convites, que ele fala justamente disso. E a primeira pergunta que eu proponho para o público é: quem são as mulheres fotógrafas? Pois é, quem são? É uma pergunta que eu faço. E temos muitas histórias, muitas mesmo. Eu vou buscando essa arqueologia da fotografia para mostrar que sim, elas são mais invisibilizadas. Porque... Isso, talvez isso. Que a gente fica se Porque- perguntando quem são elas. Elas estão aí, elas não Estão. estão tão visíveis. Esse é que é o problema, não é isso? Exato. Mas por quê? Bom, no começo da trajetória, pensando que a fotografia ela surge em 1826, as mulheres não tinham o direito de assinar suas obras, assim como na pintura. Então as mulheres trabalhavam geralmente com os maridos, fotografavam, mas quem assinava eram os maridos, que eram os proprietários dos estúdios fotográficos. E hoje ainda assim o mercado, esse contexto mercadológico da fotografia, que é regido pelas curadorias, pelos festivais, eles são ainda dominados pelos homens. A gente ainda vê um sexismo Incrível, né? que é incrível. É incrível, né? Até na fotografia a gente vê essa Divisão. divisão, essa invisibilidade da mulher como protagonista, né? Quer dizer, como se ela não pudesse ocupar o papel principal. Faz a foto, mas quem assina é o marido, porque o estúdio foi do Hoje em marido. dia, quem está determinando muito o mercado fotográfico são as curadorias e os festivais. Por mais que as mulheres tentem, a gente ainda percebe que ainda é velado. Isso. Quer dizer, hoje tem disfarçadinho, Isso. mas ainda tem. tem essa dificuldade. Mas, quer dizer, de alguma forma a gente está conseguindo, como diria uma pesquisadora que eu entrevistei, arrombar essa porta, né? Porque ela Sim. não abre assim com facilidade, não. Batendo de leve ela não abre, né? Tem que dar um empurrão bem forte, mas aí ela abre. Exato. Mas sim, o filme vai ser lançado hoje, não é isso? Isso. Uma Pode fazer o sessão convite. fechada. Ela é uma sessão para convidados, porque o espaço é pequeno, que é o Cinema Praia Grande, que é uma aparelhagem isso. estadual. E amanhã fica o convite para todos. Nós teremos uma sessão aberta a partir que das horas? 18 horas, também no Cine Praia Grande, que eu estarei com a Bruna Castelo Branco para a gente participar de um debate. Então, estão todos convidados. Entrada gratuita. Então, convite feito amanhã a partir das 18 horas no Cine Praia Grande. Você pode assistir Zé Louzeiro Depois da Luta, que é o primeiro trabalho da Maria Tereza. Eu ainda não vi, mas eu assino embaixo, tá? Com certeza. O povo já tá, até eu já estou fazendo o convite. Mas Maria Tereza Soares, muito obrigada pela sua participação no nosso café. Eu que agradeço. Colega. Aqui é a nossa casa, né? Eu que agradeço imensamente. Muito obrigada pela honra de ter vindo tomar café aqui comigo para falar desse seu poder de trabalho. Eu te dou parabéns por esse trabalho todo e por essa competência em fazer esse desafio que é falar de uma coisa tão ampla, tão grande e tentar mostrar de uma forma mais, vamos dizer, mais delicada pelo lado de duas mulheres, né? Essa trajetória de sucesso do Zé Louzeiro. Parabéns mesmo. Bom Obrigada. dia para você. Bom dia. E você já sabe, essa entrevista fica à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser, veja essa, veja qualquer outra, está tudo lá bonitinho para você. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!